A gente pode ajudar os pais pensando em algumas estratégias de como ajudar a criança a se organizar. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo clássico. A criança jogando videogame e você precisa que essa criança pare de jogar. Se você chegar no meio do jogo e disser, desliga o videogame agora, você não vai conseguir êxito algum. E se você insistir, você vai entrar no enfrentamento que seu filho vai brigar, vai bater, vai xingar. Então, existem duas formas de você atuar. A primeira coisa que eu diria antes é jogue um dia uma partida junto com seu filho. Isso. Porque você vai entender direitinho que não dá para parar a qualquer momento. Quando tá no última killer ali do negócio, entendeu? Ele vai perder o jogo todo. Não vai dar, entendeu? Nem eu pararia. Não tem pai que vai conseguir isso. Exatamente. Então, dia você jogar uma partida, você vai entender até onde dá pra ir. Certo, Carol? Exatamente. Bom, isso aí. Então, e aí? Se não jogar... E se não jogar? O que pode fazer? O que você vai falar pro seu filho é anunciar, igual a gente já falou em vários episódios, principalmente no de birra. É você anunciar previamente que você vai precisar que ele interrompa a atividade, seja ela qual for. Então, filho, daqui a 10 minutos você vai ligar videogame. Filho, daqui a 10 minutos você vai tomar banho. Daqui a 10 minutos a gente vai jantar. Pai, olha aqui no meu jogo, pai, 10 minutos não dá, eu acho que eu preciso de 12. Tá bom, então daqui a 12 minutos a gente vai desligar o videogame. É fácil entender isso. Você está assistindo aquela série que você estava adorando e, de repente, acaba a luz. Aí. Você quer ódio maior do que isso? Mas então, é de jogar pipoca na TV. Nossa! É de jogar pipoca na sala inteira de ódio. Você concorda comigo, Carolina? Sim, que é a mesma coisa que a mãe chegar e falar, acabou esse vídeo. É a mesma coisa que acabar a luz, gente. Dá ódio. Com certeza. Agora, se você souber, você está assistindo aquela série e você está sabendo que daqui a 15 minutos vai acabar a luz. A hora que acabar a luz... Você vai pro vizinho. Você vai pro vizinho. Ou você vai parar a série no momento antes, para você não parar no momento antes, né? Entendeu? Ou você resolve, então, que você vai parar naquela... Então, é diferente. Você está se preparando, certo, Carol? Exatamente. É a mesma coisa. A mesma coisa. Ou até, Ivani, você, antes de começar a atividade, você definiu o que seu filho vai fazer e o tempo que ele vai usar. Então, não na hora que ele já está envolvido com a atividade, você tentar achar a solução. Então, antes, filho, agora é seu momento livre. O que você vai fazer? O combinado não sai caro. Exato, Vani, é isso aí. Então, assim, o combinado não sai caro. Claro que usando a faixa etária, a capacidade de compreensão de cada faixa etária. É lógico. Né? Porque não adianta você chegar para uma criança de 1 ano e falar, daqui a 5 minutos eu vou... Não, é óbvio. A criança vai ficar te olhando com a cara 5 minutos, o que significa 5 minutos, certo? Claro. Então é isso, mas combinar previamente ajuda muito a evitar os grandes enfrentamentos que normalmente surgem no dia a dia. Perfeito. Tá? Na verdade... Você está até demonstrando uma certa consideração pela criança. Isso, que eu acho que é um outro ponto importante, Vani. Então, vamos lá. É a mesma coisa que eu estou te dizendo. Quer dizer, na hora que você... Até mesmo isso que eu disse. Pode parecer anedótico você sentar e jogar uma partida do videogame, mas a hora que você faz isso... Aquilo para a criança é importante. E na hora que você realmente mostra que você dá importância para a coisa que para ela é importante... Ela muda o jeito de te olhar. Exato. Tá certo, Carol? Exatamente. Isso que a gente já falou várias vezes, né, Vani? Quando seu filho está brincando, é ele que domina. É ele que dá as regras, porque é o momento dele. Então, muitas vezes, a grande frustração aparece quando a criança entende que ela nunca está no comando. Sim, e nunca tem razão de nada. Exato. Então, muitas vezes, você precisa ouvir e dar... argumentos, e não só argumentos, você valorizar a solicitação do seu filho e aquilo que ele está praticando. Sim. Porque isso vai trazer, dentro do processo, eu acho que ele se organiza. Então, sim, quando eu estou brincando, quando eu estou jogando videogame, o meu pai entende as minhas solicitações. Então, é esse momento que eu estou definindo, eu estou gerenciando alguma coisa. Então, você reduz a frustração, porque às vezes é isso. O enfrentamento ou o desafio, né, na criança desafiadora vem quando ela percebe que ela nunca consegue nada. Então, já que eu nunca consigo nada, eu também não vou atender mais nada. Não quero mais obedecer nada que meus pais me pedem. Agora, vamos supor que uma criança maiorzinha, Carolina, ela chegue num certo dia e ela fale para você, eu não vou mais comer carne, mãe, porque a carne vem dos animais e aí... Eu ouvi a Greta Thunberg falando. Eu acho que eu vou sofrer isso algum dia. Eu contei para vocês o episódio do restaurante japonês? Não. A gente foi almoçar num restaurante japonês, né? E cada um falando, eu gosto disso, daquilo. Aí o garçom perguntou para a Laura, minha mais nova, né? E você tem algum peixe específico que você não gosta? Eu só não gosto do que estão em extinção.
Não me sirva nenhum que está em extinção. O garçom ficou olhando para ela e perguntou assim: que peixe que está em extinção? Eu não posso comer frango a passarinho na minha casa. Mamãe, como é que você tem coragem de fazer a passarinho? Coitado do passarinho. Semana passada a gente viajou. Aí eu falei, gente, olha que delícia essa cidade aqui do interior, gente. Aqui não tem risco. Tinha um menino andando com o celular na mão. Aqui só tem ladrão de galinha. De repente eu olho para trás, a Laura está chorando. Ah, tá brincando. Da galinha, ladrão. Eu acho que eu vou ter uma vegetariana de casa. Mas enfim, voltando para o Tá evento. perto. Então, voltando, é a mesma coisa. Aí a criança veio, porque não sei o que eu ouvi na escola, bababó, virou vegetariana naquele minuto, certo? Sim. Né? Justo naquele dia que você tinha feito lá o Ou estrogonofe. de peixes né? não em extinção. Aí não vai mais comer carne. Sim. E aí, Carol? Olha, eu acho que a primeira reação, isso é um exemplo muito emblemático, né, Ivani? A primeira reação da gente é falar, claro que você vai comer a carne. Eu come essa carne agora. Pare com essa palhaçada. Pare com essa palhaçada, essa bobagem. Isso é uma bobagem. Eu já ia falar, Só que bom, sobra mais. Mas, assim, se a tua criança está numa idade que, de fato, ela tem condição de perceber o que ela quer e ela tem um motivo, então, ouça o seu filho. Então, você tem que... Porque, na verdade, nossa reação vem muito do que a gente entende como verdade. E aí, para mim, comer carne, não existe uma vida sem carne. Então, o que eu espero da minha filha? Que na dela não exista, mas e se para ela existir? Então, por que você não quer comer carne? Se ela te der um argumento plausível e ela não está se colocando em risco a partir da decisão, é importante que você acolha. Porque também existe um risco, certo? Se é uma criança que fala, não vou mais comer nada, eu só quero comer alface, é uma coisa. Uhum. Não, você não pode viver de alface. É lógico. Mas eu posso viver sem carne. Não, mas você quer saber? Eu acho que isso é um exercício na vida da gente. Sim. Por quê? Porque até para mim, assim, na minha cabeça, assim, pô, é importante a carne para todo mundo. Mas eu tive que aprender a conviver com pais que não querem de jeito nenhum. Que querem ser vegetarianos desde o começo, entendeu? Querem fazer uma criança virar vegetariana. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Né? A vontade que dá é dizer, para com essa bobeira. Agora, lá em casa tem minha mãe vai gente falar que assim, é. você que compra essas coisas aí, então, porque eu não vou ficar comprando essas Então, coisas. mas não é bobeira, tá? Hoje, assim, a gente entende isso e acho até que é mais saudável em alguns aspectos. Eu acho que a gente precisa corrigir algumas coisas que podem faltar, mas a gente tem meios para isso. Então, se a pessoa fica mais feliz, se para ela é importante, a gente tem que entender isso, pessoal. E aí... tá bom, ok, a gente aceita. Então, isso é uma coisa que eu acho que até quando você é adulto, você entender o motivo da outra pessoa é um Exato. exercício isso, Exato, sabe? Ivani. Eu acho que tem uma frase que é muito importante quando o seu filho se opõe a você. Pergunte se essa oposição vem de uma oposição simplesmente porque ele não quer fazer o que você está pedindo ou se ele está tentando se afirmar, colocar a opinião dele. Porque às vezes é isso, de fato ele desenvolveu alguma coisa que a opinião é diferente da sua e está na hora de você aceitar que seu filho vai ter algumas diferenças, gente. E que bom, a gente espera isso dos nossos filhos. A gente Sim. espera que nossos filhos sejam melhores do que a gente ou até diferentes para que tenham a sua individualidade. Então, às vezes, essas pequenas oposições do dia a dia vêm já para que a gente passe a conversar com as crianças e que a gente permita. E aí, no momento, isso, mais uma vez, isso reforça para que num momento que a solicitação e a oposição seja inadequada, você se coloque e fale, em tal situação eu fui de acordo, em outra situação eu fui de acordo, hoje não dá. Hoje o que você está dizendo é contra a tua segurança. Eu não vou aceitar isso. Sim. E aí você argumenta e a criança vai ter que aceitar. Vai brigar? Se brigar é uma outra situação. Mas você está indo num raciocínio e numa linha muito lógica. E tende a ficar mais fácil do adolescente e da criança aceitarem essa situação. Certo? Perfeito, Carolina. Muito bem. Agora, você vê, até mesmo quando a criança fala um não para você... E na hora te dá aquele ódio mortal, né? Eu acho que na hora dá para parar para pensar até o porquê que aquilo te incomodou tanto, né? Se for realmente uma coisa assim importante, eu acho que é fácil de entender. E se os pais forem desafiadores também? Como assim, Gustavo? Aí dá treta. Não aqui, não de lá e... Se os pais não... Mas é o grande problema. Porque Não, uma esses Se não os são pais não desafiadores. Os pais, eles não são Eles flexíveis. são, não são eles são flexíveis, autoritários, Autoritários Gustavo. e não- Isso, autoritários. Então, dá ruim. Que aí é treta, Pai autoritário dá ruim. Pai autoritário dá filho mentiroso. Entendi. Porque aí a criança simplesmente começa a esconder. Para que ela vai falar? Para tomar um crau? Não vou. Toda hora? Vou evitar a fadiga, como dizia o que jogava moedinha pra cima lá do Chaves.
Vai Não evitar vou nem a discutir fadiga. para evitar a fadiga. Vai evitar a fadiga, exatamente. É isso aí. Hoje em dia eu tenho evitado bastante a fadiga. Era o Não Golias. discute, vai discutir com o antivax? Você evita a fadiga, né, gente? É. Agora, aqui, assim, nós estamos, na verdade, falando de outra coisa. Quer dizer, a criança não está com a autoridade na mão. Ela quer ter a autoridade na mão, na verdade, né, Carol? Com certeza. Tudo bem, ela pode até um certo ponto, mas ela tem que entender até onde ela vai. Exato, Ivani. Eu acho que isso que é muito importante. Às vezes a gente acha que dizendo não, 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 a gente vai trazer a autoridade para nossa mão. Isso que você falou é muito importante. Você vai trazer mentira, você vai se colocar como uma pessoa intransigente. Não é possível que nenhuma solicitação do seu filho possa ser acatada. Não é possível isso. Então, em algum momento, você vai conseguir... E é isso que, às vezes, o nosso não vem de sensações nossas, né? De você não querer, de forma alguma, que o seu filho, em algum dia, seja uma criança inadequada. Então, o que eu faço? Eu vou oprimindo essa criança. Eu não deixo ela falar nada. Eu não deixo ela decidir. Eu não deixo ela ter, em nenhum momento, autonomia. Eu estou achando que eu estou fazendo certo, mas não está. Porque faz parte do processo de evolução e amadurecimento que essa criança tenha, aos poucos, cada vez mais autonomia e que ela se sinta um indivíduo. Então, é um erro imenso você não, em momento nenhum, dizer sim, né? Tudo bem. Tudo bem, concordo com você. Mas tem situações diferentes. Tem situações que a criança é não, 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 mesmo quando você não é assim, né, Carol? Tem, mas a gente até vai chegar nesse momento, né, Ivani? Então, eu só queria, assim, colocar algumas perguntas quando você se sente contrariado e desconfortável. Então, o que você pode perguntar para si mesmo? Então, o que torna a opinião do meu filho errada ou desrespeitosa? Porque, às vezes, nesse processo de interpretação, você fala assim, não tem nada de errado, não tem nada de desrespeitoso. Eu que estou interpretando a coisa errada. Eu que estou. Então, minha filha não quer comer carne. O que é desrespeitoso nisso? Não, ela simplesmente... E talvez você seja contra ela não comer carne, mas você vai ter que explicar para ela por quê. Se a criança tem 5 anos de idade, olha, o seu aporte de ferro, a quantidade de ferro que você precisa é muito grande. Você, provavelmente, sem carne vermelha, não vai conseguir isso. Então, agora não é o momento, mas você tem que dar uma justificativa. E no momento que você passa a refletir sobre isso, você se permite explicar sem que seja um não. Às vezes é um não simples e cru. Isso que a gente está falando, mas muitas vezes você vai ter que explicar. Ou, às vezes, você vai perguntar, as crianças devem sempre concordar com o que eu, pai, quero? Não, provavelmente não. Não Mas necessariamente. Uma grande parte das vezes, sim. Né? Mas, em alguns momentos, a gente vai ter que dar... Mas pode ser que não mesmo. Né? Ou a perguntar, o que acontece quando meu filho está respondendo dessa maneira? Por que o problema está comigo ou o problema está com ele? Então, assim, são alguns pontos que você vai refletindo ao longo desses nãos e que permitem que você interprete o seu sentimento e o sentimento do seu filho, tá? Ou por que é melhor que o meu filho faça a minha escolha? Mais uma vez, eu vou te dar mais argumentos para que você diga para o seu filho por que eu preciso insistir na minha escolha. Certo? Tá certo, Carol. Eu acho que aqui dá pra gente ver que tem um toma lá da cá, né? Exato. E não tem resposta certa e errada, Ivani. Nessas situações, eu acho que é muito bom senso. A gente sempre falou isso, e vários episódios a gente reforça isso. Pai e mãe não é pra gente agir como amigo dos nossos filhos. A gente está acima dos nossos filhos. A autoridade está conosco, sim. Mas, em alguns momentos, o diálogo é necessário. E o diálogo não quer dizer que você está perdendo a sua autoridade. Você está se aproximando do seu filho, valorizando a queixa dele, permitindo que você possa e ele possam refletir juntos num processo de compreensão.